Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao nosso colega Ari Coppola, que carinhosamente pediu que nós explicássemos melhor a questão sobre união de peças para fazer tampos. Então, Ari, nós vamos dividir esse assunto em alguns vídeos, porque ele tem etapas bem diferentes e como a gente não quer fazer um vídeo aqui de 2 dias de duração, para fazer vídeos mais curtos, a gente vai fazer como o Jack, aquele cara dos pedacinhos, né? Então, primeiro a gente vai cuidar da usinagem do canal para unir as peças. No caso aqui, a gente vai usar um tipo de união que é rasgo e alma. A gente poderia usar o macho fêmea também, mas a união de macho fêmea, ela tem vantagens e tem desvantagens, né? Hoje eu prefiro usar a união de rasgo e alma, porque eu prefiro em função das desvantagens da macho fêmea, que das desvantagens, por exemplo, é você perder largura de peça, coisa que a união com rasgo e alma não apresenta. Então, primeira coisa, eu tenho aqui 2 blanks, ou seja, 2 peças que estão perfeitamente esquadrejadas e que vão servir para fazer o que vai ser, no nosso caso, a simulação de um tampo, né? Então, primeira providência, eu escolhi a parte de cima do tampo, certo? Aquela que eu quero que fique para cima, que tem um desenho mais bonito. No caso eu estou usando cacheta, tá? Que é uma madeira barata que a gente usa para fazer ensaios, testes, etc. Então não tem muita diferença de desenho aqui, mas digamos que isso aqui fosse uma lindíssima peça de embuia, com desenhos do outro mundo, e você quisesse esses desenhos para o lado de cima. Escolhi aqui, primeira coisa, eu vou pegar nas peças e vou desenhar um triângulo. Nossa câmera woman vai mostrar aí. Para que eu desenho esse triângulo? Só existe uma forma, independente do número de peças, desse triângulo montar, que é na sequência correta. Então, você vai desenhar um triângulo transversal às linhas de união das peças, que você sabe a sequência correta de montagem das peças para compor o tampo. Então, primeira coisa, está desenhado o triângulo, certo? Para eu me certificar de que a união das peças é efetivamente boa, eu junto as peças e olho como é que está a linha de emenda, tá? Então a linha boa, fechada, não estou vendo espaço aqui, né? E um outro teste que a gente faz, a gente pega aqui e tenta virar a peça, olha como mexe tudo, ó. Isso significa uma boa união entre as peças. Se eu tivesse pontos mais altos ao longo desta linha aqui, essa peça giraria em relação à de baixo. Se eu tiver, vou falsear aqui, ó, se eu tivesse isso aqui, por exemplo, acontecendo aqui ou acontecendo aqui, significaria que eu tenho um ponto alto na união das 2 peças. Eu peguei aqui, fiz força, mexi as 2 peças, elas estão mexendo juntas, isso é sinal de uma boa união entre as peças. Perfeito? Muito bem. Feito isso, identificadas as tábuas, vamos falar da largura do rasgo. Quando a gente faz encaixe, a gente usa 1/3 da espessura da peça como sendo a espessura da espiga, da peça que vai ser introduzida na outra peça. No caso de ligação de pranchas usando rasgo e alma, a gente usa uma largura de rasgo entre 1/4 e 1/5 da espessura da peça. Por que isso? Para não deixar as laterais do rasgo enfraquecidas, porque a gente tem esforços razoáveis, a madeira pode trabalhar e se a gente tiver essa borda aqui muito fraca, ela pode até partir. Então a gente prefere fazer um rasgo com uma espessura menor do que seria a espessura de uma espiga. Então, de novo, ao invés de usar 1/3, a gente usa de 1/4 a 1/5 da espessura da peça. No caso, essas peças aqui têm 40 milímetros, 1/4 a 1/5 dá entre 8 e 10 milímetros. E aí você procura a ferramenta de corte que você tenha que esteja dentro dessa faixa de valores. No caso aqui, a gente tem uma fresa de 8 milímetros, está instalada aqui na tupia, já está instalada, né? E é essa que eu vou usar. Muito bem. Está aí, então, nossa câmera mostrou uma fresa de 8 milímetros. Dado que eu tenho uma espessura de peça de 40 milímetros e o meu canal é de 8 milímetros, então 8 para 40, 32 por 2, 16. Então eu vou ter
uma aba à esquerda e à direita do rasgo de 16 milímetros. Qual vai ser a profundidade do canal que você vai fazer? Você vai fazer igual a esta aba, 16 mais 1 milímetro. Nós vamos deixar essa folga aí para acomodar sujeirinhas, cola e a eventual dilatação da alma. Lembrar que a gente deve usar madeira já em equilíbrio com a umidade do ar. Tá? Nada de fazer junção de tampa usando madeira verde ou alma verde, porque você vai ter problema, certo? Então, madeira equilibrada. Então, nós vamos fazer aqui um canal de 17 milímetros de profundidade. A nossa alma vai ter 16, que é a aba, vezes 2, 16 para um lado, 16 para o outro, 32 milímetros, né? Mas hoje nós vamos cuidar só do canal. E além disso, eu posso fazer rasgos de dois tipos. Eu posso fazer rasgo interrompido e eu posso fazer rasgo passante. Se eu quero que a junta apareça, eu vou fazer um rasgo passante. Se eu quero que a junta não apareça, eu vou fazer um rasgo interrompido. E eu vou mostrar para vocês como fazer o rasgo interrompido, que é o mais complexo. O outro é mais tranquilo, certo? Então, para isso, supondo que eu já tenho o comprimento da peça próximo do comprimento final, igual ao comprimento final do tampo, ou seja, se eu tiver que cortar, vai ser muito pouca coisa, cortar no comprimento, eu deixo uma folga em relação a cada ponta de 10 milímetros, ok? 10 milímetros são suficientes. Se por um acaso eu tenho que cortar mais, eu deixo uma folga maior, na casa de uns 20 milímetros. Então o que eu vou fazer, eu vou marcar aqui quando se inicia e quando se conclui o canal que eu vou fazer na peça. Então, vamos mostrar aqui, 10 milímetros. Eu quero que o meu canal se inicie aqui e quero que o meu canal seja concluído aqui. 10 para lá. Vamos medir de novo, medir duas vezes para cortar uma só. E 10 para cá, certo? Então, vou fazer uma usinagem interrompida. Estabelecido onde é o início e o fim da minha usinagem, eu vou regular a fresa para isso. Então, primeiro passo, eu tenho que acertar a profundidade do canal. Como eu disse, a profundidade tem que ser de 17 milímetros e é isso que eu vou marcar aqui. (17 milímetros). Vejo aqui o ponto mais alto da trajetória da fresa. Regulo aqui a minha profundidade, certo? Comentário importante, eu estou mostrando tudo isso para uma tupia estacionária. Depois nós vamos falar como é que nós faríamos esse canal de outras formas. Por exemplo, usando uma tupia elétrica portátil ou usando uma goiveta ou goivete ou ferramenta similar, ok? Então, marquei aqui. Agora eu preciso, na tupia estacionária, determinar onde começa e onde termina a usinagem. Como é que eu vou começar e terminar a usinagem? Para isso, eu trago a minha peça e vejo onde é que a ferramenta de corte começa a usinagem. Vejam aqui que eu alinhei a entrada da fresa com o início da usinagem. Isso, repetindo, porque a gente está fazendo um canal interrompido e não um canal passante. Perfeito? Determinei qual é o ponto de entrada e aí, aqui atrás, para esse ponto de entrada, eu vou colocar um batente. Importantíssimo, estou usando 2 grampos por 2 motivos. Primeiro, bem, o motivo é único, é para impedir a movimentação da peça, mas o motivo que me leva a não querer que ela se movimente são 2. Primeiro, a precisão da minha usinagem. Segundo,
logo que eu começar a usinagem aqui, a máquina vai querer jogar essa peça para trás. Então eu quero isso aqui muito bem fixado, porque esse pedaço de madeira fixado aqui, esse batente, vai me ajudar a opor o esforço da máquina em jogar a peça para trás. Perfeito? Da mesma forma que eu fiz a entrada da ferramenta, eu vou ver aqui a saída da ferramenta. Então eu vejo o ponto em que a ferramenta de corte deixa a peça e faço coincidir com a linha de marcação que eu fiz, os 10 milímetros. E aí, agora eu vou colocar o batente do lado oposto. Muito bem, já determinei profundidade de usinagem, início e fim. Falta agora eu determinar a altura. Eu quero que o meu canal fique no meio da peça. Eu devo ter uma preocupação muito grande com ele ficar no meio se eu estiver fazendo uma usinagem de canal passante, porque aí ele vai ficar aparente e se tiver diferença de altura, o canal vai ficar mais para cima ou mais para baixo e coisas assimétricas chamam a atenção. Não fica bonito. O olho gosta de simetria. Existe uma associação entre simetria e beleza que o nosso cérebro faz. Então, em função disso, eu vou procurar posicionar a fresa exatamente no meio. De novo, para canal passante, isso é super importante. No nosso caso interrompido, não é tão importante assim, mas de qualquer forma eu vou ensinar a fazer para que fique precisamente no meio. Então, eu tenho aqui 40 milímetros, 8 de fresa na 32, sobram 32, dividido por 2, 16. Então eu devo ter 16 milímetros do solado da máquina até o início da ferramenta de corte. Então está regulado. Para verificar se a altura da fresa está correta, tem um truque muito simples. Eu tenho aqui uma peça teste, uma peça rascunho que tem a mesma espessura da peça oficial. O que eu vou fazer? Vou dar uma entradinha aqui com a fresa, virar a peça e ver se ela encaixa perfeitamente na fresa. Se ela encaixar perfeitamente na fresa, é porque a fresa está regulada para fazer a usinagem exatamente no centro da peça. É o que a gente vai fazer agora. Vejam aqui o resultado da usinagem. Eu marquei aqui, ó, qual a parte que estava para baixo, ou seja, encostado na mesa. Certo? O que eu vou fazer agora? A peça estava assim, eu vou virá-la de cabeça para baixo e comparar com a posição da fresa. Olhem como a fresa entra perfeitamente. Isso só acontece se o canal estiver exatamente no centro da peça. Se o canal não estiver no centro da peça, isso não acontece. Essa estratégia garante a centralização do canal e pode ser usada tanto para eu fazer um rasgo interrompido, quanto para fazer um rasgo passante. Então agora a gente já está com a máquina totalmente regulada. Profundidade está ok, os stops estão ok, a altura do canal, da usinagem do canal está ok. Então eu posso passar agora para a usinagem do canal. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar cada uma das peças com a marcação do triângulo e vou voltar a peça contra a mesa da tupia. Por que eu vou fazer isso? Para garantir que, em relação à face que fica oposta, a distância entre a face e o início do canal vai ser a mesma. Quando eu unir as peças, eu vou minimizar quaisquer variações que eu tenha durante a usinagem. Então vai ficar mais fácil acertar qualquer degrau na face que fica exposta e as eventuais diferenças vou jogá-las para o outro lado, que é a parte de baixo do tampo. Perfeito? Então, essa peça aqui tem o desenho do triângulo, eu vou voltar para baixo. Importantíssimo, limpar aqui
e limpar a mesa, porque qualquer sujeira vai alterar a altura de usinagem. Então vamos começar a primeira usinagem, mesa limpa, encosto aqui no meu batente, ligo a tupia, bem travado, mão nessa posição, travando a minha mão para que eu não encoste, não chegue perto da tupia, eu vou começar a minha usinagem. Vejam aqui o início da usinagem e o final da usinagem, de acordo com a distância que eu estabeleci, certo? Feito isso, vou fazer a usinagem da outra peça. Limpo a mesa, limpo a peça, desenho do triângulo para baixo. Vejam o início e o fim dos dois canais, certo? A coincidência. Isso aqui vai me permitir um grande aproveitamento da alma, certo? Ela chegando bem próximo da extremidade da peça, que é a região mais sensível na junção desse tipo de componente. Nós mostramos até aqui a usinagem sendo feita numa tupia estacionária e agora nós vamos mostrar outros métodos para quem não dispõe de uma tupia estacionária para fazer a usinagem desse canal. Quando eu estava na tupia estacionária, eu falei que ia citar dois outros métodos para fazer a usinagem do rasgo. É o que eu vou fazer agora. O primeiro, usando uma tupia elétrica portátil, e o que você precisa fazer nesse caso é providenciar um aparato que garanta o 90 graus entre a face da peça a ser usinada e a base da tupia e uma distância constante entre uma das laterais da tupia e essa mesma face. Aí, usando uma fresa reta como essa, que eu vou pedir que a nossa camerawoman dê um zoom, usando uma fresa como essa, a gente faz a usinagem do canal. E aí, como eu disse, é importante a manutenção dessa distância, a profundidade e o início e o fim da usinagem, para que você determine o início e o fim do canal. Existe uma diferença. Neste tipo de usinagem, você vai produzir um canal que tem o início e o fim retos, enquanto lá na tupia estacionária, como a gente tem uma ferramenta rotativa, você vai ter um canal em arco aqui no final do comprimento dele. Esse é o primeiro método. O segundo método, você vai usar uma ferramenta como essa. Vamos pedir de novo um zoom aqui. Muito bem, esse aqui é um goivete especial. Essa ferramenta serve para fazer ao mesmo tempo macho e fêmea de encaixe. Esta mesma ferramenta produz os dois perfis. No caso aqui, essa goivete especial, ela está setada para fazer apenas o rasgo e é o que eu vou mostrar agora.
Vocês podem ver aqui o início do rasgo. E, à medida que a gente continua a usinagem, a gente obtém esse resultado. Perfeito? Como eu disse, eu ia falar de 2 outros métodos. Existem outros métodos também para abrir o rasgo, né? Se você souber usar ferramentas de usinagem apropriadas. Esses são 2 que eu considero mais práticos, além da tupi estacionária. E então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior, Marcenaria Fina, no Facebook, no YouTube, ou então, fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?